Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem caminhar com abundância, mesmo em tempos difíceis, enquanto outras, por mais que lutem, continuam sempre em escassez? A resposta talvez não esteja no dinheiro, nem nas oportunidades, nem sequer na sorte. Ela pode estar numa antiga chave escondida dentro da própria Bíblia. E o mais curioso, essa chave fala diretamente sobre riqueza, honra, sabedoria e prosperidade real. Mas quase ninguém presta atenção nela. Estamos falando de Provérbios capítulo 3, um dos textos mais poderosos já escritos sobre a verdadeira abundância, e que, quando lido com a mente certa, a mesma mente que Napoleon Hill dizia ser capaz de transformar qualquer destino, revela códigos que vão muito além da religião. Hoje, você vai entender por que a abundância não começa no bolso, nem na carteira. Ela começa na mente. E por que, se você entender o que Provérbios 3 realmente está dizendo, sua vida pode sair do modo de sobrevivência para o modo de bênção constante. Antes de continuar, se esse tipo de mensagem ressoa com você, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. E agora sim, vamos pro vídeo. Provérbios capítulo 3. Não é apenas um conjunto de conselhos morais. É um verdadeiro mapa espiritual para a abundância, escondido em palavras simples, que só se revelam a quem tem olhos para ver com profundidade. O texto começa dizendo: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Veja o que está sendo dito aqui. Guardar a lei não é apenas obedecer, é reter na mente, é fazer morada interior, é transformar os princípios espirituais em fundamento de vida. E qual é a promessa para quem faz isso? Vida longa, paz e crescimento. Isso não é metáfora vazia, é a lógica espiritual funcionando de forma prática. Logo depois, no versículo 5, vem uma das passagens mais conhecidas e mais mal compreendidas da Bíblia. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Aqui está a base daquilo que Napoleon Hill chamou de fé aplicada. Confiar não é acreditar passivamente, é agir com base na certeza interior, mesmo quando a lógica natural diz o contrário. É caminhar por convicção, não por visão. E o versículo seguinte completa: Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Isso é mais do que uma promessa espiritual, é um princípio de alinhamento. Quando você anda em propósito, com confiança interior, o caminho se revela. As portas se abrem. As veredas se alinham. O texto segue dizendo: Não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Aqui há um ensinamento profundo. A verdadeira sabedoria não é orgulho intelectual, mas humildade espiritual. E o versículo 8 traz a consequência disso. Isto será saúde para o teu corpo, e refrigério para os teus ossos. Olha o que a Bíblia está dizendo. A obediência espiritual traz benefícios físicos. Isso é psicossomático. É a mente curada gerando um corpo equilibrado. Napoleon Hill falava da importância da harmonia entre o corpo, a mente e o espírito. Provérbios 3 confirma isso com séculos de antecedência. E então, o clímax do trecho: Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Isso é abundância real. Mas veja, ela vem depois da honra, depois da entrega, depois do alinhamento. Não é mágica. É consequência espiritual. É a ativação de uma lei divina. Quando você entrega o que tem com fé e consciência, o fluxo da abundância se move na sua direção. Hill dizia: a prosperidade começa com um pensamento dominante, mas só se manifesta com ação constante. Provérbios diz a mesma coisa, com outra linguagem. Primeiro confie, depois honre. E então transborde. A maioria das pessoas quer prosperar,
mas poucas estão dispostas a revisar a mentalidade com que caminham. Querem colher frutos novos, mas continuam semeando pensamentos antigos. Querem uma colheita divina, mas vivem com hábitos programados pela escassez, pelo medo, pela dúvida. O que Provérbios 3 nos mostra, e que Napoleon Hill confirma com toda a sua filosofia de sucesso, é que a abundância não é apenas um estado externo. Ela é um reflexo da condição da mente e do espírito. Abundância não começa no bolso. Começa na maneira como você interpreta a vida, na forma como você se posiciona diante dos desafios, na fé que você pratica quando ninguém está vendo, naquilo que você acredita ser possível e age como se já estivesse a caminho. Napoleon Hill dizia que todos os homens que acumularam grandes riquezas, espirituais ou materiais, começaram com um pensamento. Mas não era qualquer pensamento. Era um pensamento carregado de desejo, regado com fé, movido por ação constante e sustentado pela persistência. E é exatamente isso que Provérbios ensina, só que com uma linguagem poética e espiritual. O texto não está dizendo apenas confie em Deus. Ele está dizendo, confie com todo o teu coração. Isso é entrega mental. É fé que não divide espaço com a dúvida. E esse tipo de confiança exige um novo modelo de mente. Uma mente treinada para a certeza, não para o medo. Uma mente que não busca controle, mas aliança com um propósito maior. A mentalidade por trás da abundância é uma mentalidade de aliança, não de barganha. A pessoa escassa vive dizendo, quando eu tiver, eu vou dar. A mente abundante diz, porque eu creio, eu já dou. Porque eu confio, eu já ajo. E essa diferença muda tudo. Hill explicava que a mente humana se conecta com uma inteligência infinita, quando ela está dominada por um desejo ardente e sustentada por fé. E a Bíblia já dizia isso em Provérbios. Quando você reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, Ele endireita suas veredas. O caminho tortuoso, confuso, travado, é o reflexo de uma mente ainda dividida, ainda desconfiada, ainda presa ao próprio entendimento. A lei da abundância começa a operar no momento em que você se rende à verdade espiritual e começa a agir como quem confia. Isso não significa passividade nem misticismo vazio. Significa consciência, alinhamento, responsabilidade. Significa que você não espera o externo mudar para começar a agir diferente. Você começa a agir diferente, e então o externo responde. Assim como Hill ensinava sobre autossugestão, a repetição de verdades poderosas até que a mente aceite, Provérbios 3 nos ensina a guardar os mandamentos no coração. E guardar não é memorizar, é viver, é internalizar, é tornar a sabedoria divina o seu modo automático de pensar, de reagir, de decidir. Você começa a prosperar quando sua mente já não duvida da promessa, quando o seu coração já está convencido, quando o seu caminho já não depende de circunstâncias externas, mas está firmado numa rocha interna. E essa rocha é a confiança total, é a sabedoria aplicada, é a honra ao que é sagrado. Isso é a verdadeira abundância. Isso é o que Provérbios 3 ensinava. E que Napoleon Hill, com outra linguagem, passou a vida confirmando. A abundância verdadeira não é fruto do acaso, nem de favoritismo divino. Ela nasce da prática consciente de princípios espirituais e mentais que criam, dentro da pessoa, uma base sólida de crescimento. Provérbios 3 revela esses princípios em cada versículo. E Napoleon Hill os confirma como leis mentais universais, acessíveis a todos que estiverem dispostos a alinhar pensamento, fé e ação. Vamos agora mergulhar em 5 desses princípios, que juntos formam a espinha dorsal da abundância espiritual e prática. Cada um deles exige uma decisão. Cada um planta uma raiz dentro de você. E juntos eles te sustentam diante da vida, mesmo nos dias em que tudo parecer desabar. O primeiro princípio é a confiança total. Provérbios 3:5 diz,
Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Essa é talvez uma das frases mais libertadoras e, ao mesmo tempo, mais desafiadoras da Bíblia. Porque confiar com todo o coração significa abandonar a necessidade de controlar tudo. Significa confiar mesmo sem entender, mesmo sem enxergar, mesmo quando tudo parece contraditório. Napoleon Hill ensinava que a fé emocionalizada é o elemento que transforma um desejo em realidade. Mas essa fé precisa ser completa. A dúvida constante é como um freio de mão puxado. Você pisa no acelerador da vida, mas continua parado. Confiar totalmente é soltar esse freio. É dizer, eu não sei como tudo vai acontecer, mas sei que vai, porque estou alinhado com uma força maior que a lógica humana. Confiança total não é ausência de pensamento crítico, é superação da dúvida paralisante. É decidir que sua mente vai servir ao propósito, e não ao medo. E isso exige prática. Por isso, o exercício aqui é diário. Todas as manhãs você declara em voz alta que confia. Mesmo com medo. Mesmo com perguntas. Você afirma, eu confio no plano. Eu confio no processo. Eu confio na provisão. E com o tempo, a sua mente começa a aceitar isso como realidade. Hill chamava isso de autossugestão. A Bíblia chama de fé. O nome pouco importa. O que importa é que isso funciona. O segundo princípio é a sabedoria prática. Provérbios 3:7 diz, não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. E aqui temos algo profundo. A sabedoria verdadeira não é aquela que vem do ego, mas aquela que nasce da humildade. Não é o eu sei tudo, mas o estou disposto a aprender o que ainda não vejo. Napoleon Hill ensinava que a sabedoria só se torna poderosa quando é aplicada com propósito. Conhecimento sem ação é estagnação. Sabedoria sem humildade é orgulho travestido. E orgulho, no mundo espiritual, sempre vem antes da queda. Sabedoria prática significa que você não age pelo impulso, nem pelo imediatismo. Você não toma decisões baseado no que sente na hora, mas no que sabe que está alinhado com um princípio maior. Significa também que você reconhece a limitação do seu próprio entendimento humano e se abre para ser guiado por algo mais alto. Hill falava da inteligência infinita, uma espécie de canal de sabedoria universal que só se acessa quando a mente está limpa, receptiva e focada. A Bíblia chama isso de temor ao Senhor, não um medo punitivo, mas um respeito profundo pelo divino como fonte da direção. Praticar sabedoria é observar seus pensamentos antes de reagir. É se perguntar, essa decisão honra quem eu estou me tornando? É escolher não entrar em caminhos que você já sabe que te afastam da sua essência. É aprender com o erro antes que ele aconteça, e isso exige treino. Porque o mundo te empurra o tempo todo para viver no automático, no emocional, no impulso. Mas quem quer viver em abundância precisa cultivar essa sabedoria que pesa antes de agir, que silencia antes de responder, que consulta a verdade antes de se mover. Napoleon Hill dizia que as decisões mais poderosas são aquelas que você toma com base na sua visão, não nas circunstâncias. Provérbios ensina o mesmo. Se afaste do mal. Ou seja, de tudo que distorce sua mente, que te afasta do propósito que alimenta a escassez. Sabedoria prática é essa. Viver com consciência. Escolher com clareza. Agir com verdade. E isso abre portas que nenhuma força humana consegue fechar. O terceiro princípio da abundância é a disciplina diária. E talvez este seja o mais ignorado, porque ele não é glamuroso. Ele não vem com emoção. Ele não traz aquela euforia de começo. A disciplina é silenciosa, é constante. É o que você faz quando ninguém está vendo, quando não há aplausos, quando não há resultado imediato. E é exatamente por isso que ela é tão poderosa. Provérbios 3:1-2 diz, Filho meu, não te esqueças da minha lei,
E o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Aqui está o segredo: guardar a lei no coração. Não de forma ritualística, mas de forma viva. Tornar os princípios espirituais parte da sua rotina, da sua identidade. Napoleon Hill repetia com firmeza: a repetição de pensamento positivo e ação focada cria hábito, e o hábito constrói caráter. Em outras palavras, o que você repete se torna quem você é, e ninguém se torna próspero, em paz e forte por acaso. Tudo é construído, uma decisão por vez, uma escolha por vez, um pensamento por vez. A disciplina é o alicerce invisível da abundância. É ela que sustenta tudo quando a emoção passa, quando o caminho escurece, quando a mente vacila. É ela que te faz continuar mesmo quando você não sente vontade nenhuma. A maioria quer o milagre, mas não quer o processo. Quer o resultado, mas rejeita a rotina. Quer ouvir a voz de Deus, mas não senta em silêncio por 10 minutos para escutar. A abundância não é uma porta que se abre de repente. É uma construção diária, que exige presença, consciência e repetição. E isso é disciplina. É levantar-se cedo quando tudo em você quer dormir. É manter o foco mesmo quando ninguém acredita. É seguir plantando mesmo sem sinal de colheita. E quando você faz isso, dia após dia, sua mente muda. Seu espírito se alinha. E o externo começa a refletir o que está sendo cultivado no interno. Disciplina é amor em ação. É compromisso com a sua essência. É fé em movimento. Hill dizia que a mente precisa de direção constante, e se você não der, o mundo vai ocupar esse espaço com distração. Por isso, nesses versículos, Provérbios nos chama à constância. Guardar os mandamentos, repetir a sabedoria, alinhar o coração, porque é nesse movimento diário que nasce a paz, que se alongam os dias, que se constrói a vida. E quem persevera nesse ritmo, encontra uma abundância que não depende das circunstâncias, mas de quem ele se tornou. O quarto princípio da abundância é a entrega com ação. Provérbios 3:9 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Esse versículo é muitas vezes lido de forma superficial, como se falasse apenas de doações ou dízimos. Mas aqui há uma verdade muito mais profunda. O ato de honrar com os bens não é sobre valor financeiro. É sobre mentalidade. É sobre colocar sua energia, seus recursos, seus talentos e sua confiança a serviço de algo maior. É sobre entender que aquilo que você possui não é seu. É um canal, uma ferramenta, um fluxo. E quem reconhece isso, entrega com leveza. Porque sabe que tudo o que volta vem multiplicado. Napoleon Hill dizia que a mente rica é a que entende o valor de dar. E ele não falava apenas de caridade. Ele falava da postura de entrega, da capacidade de agir mesmo sem garantias, de investir mesmo quando o retorno parece incerto, de se comprometer mesmo quando o mundo diz que é melhor se proteger. Porque o verdadeiro próspero não retém por medo, ele entrega por convicção. E isso vale para tudo: tempo, energia, generosidade, palavras, presença. A mente abundante entende que quanto mais se doa com propósito, mais se abre espaço para receber com profundidade. Entregar é uma forma de declarar: eu não vivo pela lógica do mundo. Eu vivo pela lei do fluxo divino. E isso exige fé em movimento. Exige que você não apenas pense positivo, mas que haja em acordo com aquilo que acredita. Não adianta repetir frases de poder se suas atitudes continuam sendo guiadas pelo medo da perda, pela mentalidade de escassez, pelo apego ao que não serve mais. Honrar com as primícias é isso. Colocar o melhor de você em primeiro lugar. É dedicar o que você tem de mais precioso ao seu propósito. É agir como quem sabe que está sendo guiado, sustentado e multiplicado, mesmo quando nada ao redor confirma. A entrega com ação transforma você por dentro, porque ela treina sua mente a confiar, sua alma a soltar e seu corpo a se mover.
Você não espera o sinal perfeito. Você se torna o sinal. Hill dizia que quando você age como se já fosse, o universo inteiro começa a responder. Provérbios confirma. Quando você honra com os bens, os celeiros se enchem, os lagares transbordam. Ou seja, a abundância não vem antes da entrega. Ela vem depois. É a colheita de um coração confiante e de uma mão aberta. Quem entende isso, nunca mais se sente pobre, porque passa a viver como canal, e não como reservatório. O quinto princípio da abundância é a recompensa inevitável. E aqui está um dos segredos mais subestimados por quem vive tentando, mas raramente colhe. Provérbios 3:10 afirma com clareza: "E se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares." Essa não é uma promessa vaga. É uma consequência direta. Existe uma lógica espiritual em movimento aqui. Quem guarda os mandamentos, confia de todo o coração, vive com sabedoria, honra com suas ações e entrega com fé. Não pode terminar em escassez. A colheita é inevitável quando a semeadura é consciente e contínua. Napoleon Hill também falava disso, só que com outra linguagem. Ele dizia que os frutos sempre chegam para quem planta com propósito, rega com fé e não desiste no meio do caminho. Ele chamava isso de persistência espiritual. E o mais importante, o tempo da colheita não é você quem define, mas a certeza da colheita sim. E é essa certeza que muda tudo, porque ela te tira da ansiedade, da dúvida, da pressa, do desespero. Ela te coloca em um estado de confiança ativa. Um estado onde você não implora, você age. Não suplica, você constrói. Não força, você flui. A recompensa é inevitável não porque você merece no sentido religioso, mas porque você se alinha com a lei. E toda lei, quando respeitada, responde. A gravidade não falha. A semeadura não falha. A disciplina não falha. A abundância, da mesma forma, responde ao alinhamento de mente, espírito e ação. Quando Provérbios fala em celeiros cheios e lagares transbordando, ele está dizendo: o que você vive no externo será o reflexo da sua fidelidade no interno. Não é sobre magia. É sobre profundidade. Sobre viver conectado com algo que o mundo não pode tirar. E por isso mesmo, é isso que o mundo acaba devolvendo. A colheita pode não vir da forma que você espera. Pode vir em oportunidades, em relacionamentos, em revelações, em portas abertas, em recursos que antes pareciam impossíveis. Mas ela vem. Sempre vem. Porque uma mente treinada, um coração rendido e uma vida em movimento são imparáveis. Hill dizia que a mente é um imã, e ela atrai aquilo com que mais se alinha. E Provérbios 3 nos mostra como alinhar com a abundância divina. Confiança, sabedoria, entrega, honra, constância. O resto é consequência inevitável. Chegando ao final dessa jornada por Provérbios 3, a pergunta que fica não é se a abundância é possível. A pergunta verdadeira é: você está disposto a alinhar sua vida com os princípios que geram abundância real? Porque agora não é mais ignorância. Agora é consciência. E consciência exige escolha. Napoleon Hill dizia que o conhecimento só tem poder quando é organizado e aplicado com ação definida. E a sabedoria bíblica sempre nos chamou para viver com essa clareza, com essa decisão. Você já sabe o caminho. Está aqui, traçado em cada versículo. A confiança que não negocia, a sabedoria que silencia o ego, a disciplina que constrói no secreto, a entrega que honra com verdade, e a certeza de que tudo isso gera um retorno que não depende de sorte, nem de circunstâncias, mas de lei espiritual. A partir de hoje, você pode continuar desejando, ou pode começar a viver diferente. Pode repetir os velhos padrões, ou pode aplicar o que o Espírito já te revelou. Você não precisa mudar tudo de uma vez, mas precisa começar. Porque a transformação não vem com promessas emocionais. Ela vem com movimentos reais. Lembre-se,
Os celeiros cheios e os lagares transbordando não são uma ilusão religiosa. São o resultado natural de uma vida vivida com verdade, com propósito e com fidelidade. A abundância é a resposta de Deus a uma mente decidida, a um coração limpo e a uma vida comprometida. Então hoje, escolha isso. Escolha confiar, escolha agir, escolha honrar. Escolha repetir esses princípios até que eles se tornem parte de quem você é. E quando isso acontecer, você não vai apenas viver melhor. Vai viver com mais paz, mais visão, mais poder interior. E com uma abundância que ninguém poderá te tirar.